Nós vamos falar aqui sobre o diálogo intercultural na tradução bíblica, a partir do livro Bíblia e Cultura, Tradição, Tradução e Exegese, da Fonte Editorial. A gente lê um pouquinho, sobre uma hermenêutica mais conservadora e uma hermenêutica mais plural nessa obra aqui, independentemente de qual opção que você vai fazer, mas pelo menos a gente tem uma ideia do que está ao nosso redor. Então, 3 instâncias nas narrativas no processo de tradução. Parto do princípio de que as identidades do texto bíblico, os tradutores e os leitores, são narrativas culturais em diálogo. O caráter de diálogo repensa o processo de tradução, porque não há um só emissor, uma mensagem e um receptor. Todos são emissores de mensagens e receptores, incluindo o texto bíblico que se quer traduzir, descrevendo com mais detalhe as 3 instâncias que temos. Os tradutores. Aí, Elsa Tames diz: considero os tradutores como intérpretes ou leitores primeiros de um texto, cuja mensagem se quer conhecer. Eles são como narrativas viventes em tantos seres marcados por histórias particulares, pessoais e coletivas, com uma língua condicionada por seus corpos atravessados transversalmente por sua cultura, gênero, etnia, classe, localização histórico-contextual e ideológica, com uma apreensão do mundo ou marcos categoriais que diferem da língua e cultura que se propõe interpretar para traduzir. A identidade dos tradutores fica desvelada em seu produto, isto é, a tradução. Através dela, por melhor que seja a tradução, se poderá deduzir quem é, seu gênero, raça, classe, ideologia, etc. Os tradutores são os mediadores entre 2 âmbitos culturais diferentes: o da língua do texto, que se deixa interpretar através de um diálogo, e o da língua dos leitores com quem se quer entrar em diálogo. Trata-se de um mediador que, mesmo que experimente a tensão intercultural, ao final, inevitavelmente, é parcial pela cultura de sua própria língua. Então a gente falou dos tradutores, agora falando do texto bíblico. O texto bíblico é uma narrativa com histórias de vida de distintas culturas, histórias transpassadas pela classe, pelo gênero, pela etnia, pela ideologia e pelo contexto. Histórias antigas narradas em uma língua distante, escrita por autores condicionados por seu tempo e cultura. Mas estas histórias cobram atualidade e relevância ao serem compartilhadas com as demais narrativas, os primeiros leitores e os segundos leitores, na língua atual. Creio que a narrativa do texto bíblico conserva um status privilegiado frente às demais narrativas, porque é um texto considerado sagrado para seus tradutores e leitores cristãos. É a língua-fonte, cujo conteúdo se quer conhecer através de um diálogo com o fim de reapropriar-se dele. Assumo que os leitores das traduções como narrativas são corpos às vezes multiculturais, quando a língua da tradução é a dominante em um contexto multicultural. Por exemplo, o espanhol lido por mestiços, brancos, afrodescendentes e indígenas, às vezes biculturais, como os falantes da língua de sinal e da comunidade surda, cultura surda e dominante onde vivem. Às vezes monoculturais, como os leitores de alguma das línguas indígenas. Em todos estes casos, se trata de corpos situados, sexuados, ideologizados e condicionados por sua cultura em marcos categoriais. E aí, vamos pensar aqui rapidamente o seguinte. Eu tive uma professora de hebraico que ela falava que todo tradutor acaba sendo um traidor. Porque, observa bem, você ao mesmo tempo que é um tradutor, você é um leitor. E você está tentando pegar uma categoria de pensamento e trazer para uma outra categoria de pensamento. Você está tentando trazer um modo de representar a realidade para um outro modo de representar a realidade. Você está trazendo uma mensagem de uma época, de uma cultura totalmente distante da sua. E aí você está trazendo para qual? Para a sua. Mas na sua cultura não tem só gente como você. Então, a tendência é você enxergar as coisas com os olhos que você tem. Só que não existe apenas o seu olhar para a realidade. Daí, observe bem,
há alguns anos atrás, os cristãos do sul dos Estados Unidos, eles eram escravocratas e eram cristãos. Dormiam, tinham uma vida normal, liam a Bíblia, ia para o culto, e tinha escravo, e alguns espancavam, maltratavam, violentavam, e iam no culto no domingo de manhã, na maior tranquilidade. Isso é importante para a gente pensar que, eu não sei se dá para perceber, a gente corre um risco muito grande de ler o texto, cantar o hino e o texto não passar por nós, e o hino não passar por nós, e na nossa tradução a gente deixar um pouco de vestígio desse nosso modo de enxergar a realidade. Eu não sei se está dando para entender. Por exemplo, na hermenêutica mais tradicional que a gente deu no início, a gente entende da seguinte forma: mamãe deixou bilhete para o filho. Olha, você tem que guardar a comida na geladeira quando ela esfriar. Se você entender isso errado, a comida estraga. Entretanto, essa hermenêutica mais plural, ela passa a ideia de que, por mais que isso possa acontecer, quem lê o bilhete pode ler de um jeito: ah, mãe, mas eu pensei. Às vezes pensou mesmo, às vezes quis pensar. Entende? Então é essa questão de a gente poder olhar com esse carinho na hora de interpretar o texto, na hora de... E tem um rapaz aqui falando, e eu observando sua narrativa. Mas é verdade, né? Que, por exemplo, alguém pode olhar a minha narrativa e entender o seguinte: não, ele está mudando tudo. Ou alguém dizer assim: ele agora ele conseguiu ter uma sacada, né, do que realmente acontece. Até o público pode divergir na hora. Entende? Já viu quando você, por exemplo, você está pregando? Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Você está pregando, o texto está ali. A pessoa escuta e ainda fala para outra: ah, isso é o que ele está dizendo. Por quê? Porque mesmo você lendo o texto, explicando o texto, apresentando o texto, a lente que essa pessoa tem não lhe permite ver o que você pregou. Então, eu sei que Paulo Freire não está mais na moda, mas Paulo Freire tem uma frase que eu acho interessante: eu assumo ser condicionado, mas não determinado. Então eu preciso ter consciência da minha limitação para sempre desconfiar de mim mesmo e perceber até que ponto eu estou pregando isso porque eu estou entendendo isso, ou eu estou pregando isso porque eu estou desse lado de cá. Se eu estivesse do lado de lá, será que eu pregaria do jeito que eu estou pregando? Deu para entender a questão do autoexame, de você olhar para quem você é e verificar, né, o tipo de lente que você usa. Porque quem usa óculos escuro vai ver tudo escuro. Deu para entender? E aí é importante a gente estar atento a isso. Vou continuar aqui seguindo. Por isso que tem que ficar. Eu não acredito as denominações, as religiões, todo mundo usa a Bíblia. Deu para entender? Por isso que a gente tem a igreja inclusiva. Porque a igreja inclusiva, ela tem uma hermenêutica diferente da igreja conservadora. Deu para entender? Por isso que a gente tem a teologia feminista. Porque a teologia feminista, ela tem uma perspectiva diferente da teologia conservadora. E na conservadora chega a ter o fundamentalista, que já não é nem mais um conservador, é mais um reacionário. Entende? Enquanto isso, tem uma linha mais progressista, que pelo fundamentalista vai ser chamado de liberal. Só que o liberal já está numa instância bem mais acima, bem mais para frente. Então eu não sei se dá para perceber que assim, todos nós temos uma perspectiva, e a gente tem que começar a olhar mais para a nossa perspectiva e começar a suspeitar mais da nossa perspectiva, porque a gente acaba colocando nas coisas o que a gente está vendo nelas e não necessariamente o que as coisas estão mostrando para nós. Pensa no bilhete da mãe: quando a comida esfriar, coloca na geladeira. Esse é o recado. Mas de repente, se o camarada é aquele adolescente que está lá no jogo, na minha época do Atari, o jogo acabava, né? O jogo hoje não acaba mais.
Ele, mãe, mas eu entendi. Entendeu mesmo ou quis entender? Isso pode acontecer com a gente na hora de pregar, de ler ou de ouvir a pregação. Por isso que muita gente não vai mudar, porque ela não está escutando o que está sendo pregado. Pelo contrário, ela, na mente dela, está discutindo com você, porque a lente dela enxerga outra coisa. Não é bem assim não. Não é. Vicente é muito radical. Não é assim não. Não é desse jeito não. Mas ele mostrou a Bíblia. Não, continuo pensando do jeito que eu penso. Ele até fala bem, mas não é bem assim não. Não foi isso que eu aprendi durante todos esses anos na igreja. Tá, a questão não é o que você aprendeu na igreja, a questão está na Bíblia. A questão é o que a Bíblia diz. Entende? E detalhe, e não é nem só o que a Bíblia diz, mas ainda tem a questão de a linguagem, lembra? Qual é a linguagem usual e comum? O que o autor tinha em mente para os seus primeiros leitores? Porque eu não sou o primeiro leitor. Moisés está falando de transfusão de sangue, tem certeza disso? Você está certo disso? Está entendendo? Essa é a pergunta do show do milhão. Você vai levar 1 milhão para casa?